Digamos que você encontrou uma empresa com ótimo ROI que paga dividendos e tem valor de suas ações em crescimento, mas polui a atmosfera. Você investiria nessa empresa? Agora vamos ver uma situação completamente diferente, uma empresa com lento crescimento financeiro, mas que se preocupa com o meio ambiente. Você investiria nessa empresa? Atualmente, a Microsoft é classificada como uma das empresas que mais respeita o meio ambiente e é socialmente responsável em todo o mundo. Entre muitas outras iniciativas, eles fazem doações para agricultores indianos, ajudam crianças no Vietnã, se esforçam para salvar elefantes ameaçados de extinção na África. Além disso, eles atingiram a neutralidade na emissão de carbono, gastaram bilhões de dólares com comunidades e ONGs em 2018. Mas por que as empresas deveriam alocar tanto dinheiro em responsabilidade social corporativa, ao invés de gerar retornos para os seus acionistas? A Microsoft realmente sabe o que os seus stakeholders querem? Isso é o que nós vamos descobrir hoje. Atualmente, os termos sustentabilidade, estratégias verdes e ESG são muito falados, mas eles sempre levam a um conflito de interesses entre os acionistas e os seus interessados, stakeholders. De um lado, sabemos que o principal objetivo de um negócio é gerar lucro. Por outro lado, muitos acreditam que as empresas têm a obrigação de tomar decisões que beneficiem a sociedade. Parece que as empresas, de alguma forma, têm que equilibrar esses dois objetivos durante o tempo. Um editorial do periódico The Economist nos adverte que esta forma de capitalismo coletivo resultará em mais mal do que bem. Mas por que algumas pessoas se opõem tão fortemente ao conceito de responsabilidade social? Bem, de fato, existem algumas razões diferentes para isso. Uma empresa que investe em sustentabilidade deveria receber algo em troca. Mas como seria possível mensurar esse retorno? Isso porque não está totalmente claro o que a sociedade espera dessas empresas. Por isso, as empresas tendem a definir sozinhas o que é bom, definir sozinhas o que é ruim, deixando a sociedade sem voz. Outro problema está relacionado aos trade-offs que algumas empresas podem enfrentar. Por exemplo, as mudanças climáticas que estão sendo abordadas podem ser um tiro pela culatra, com o corte de empregos nas indústrias de petróleo e gás, por exemplo. Agora vamos pensar nas iniciativas de ESG sob a perspectiva do cliente. Alguns preferem opções mais ecológicas. Por exemplo, é possível escolher um carro híbrido em vez de um modelo padrão, que é mais barato e também mais poluente, né? No entanto, outros consumidores são mais sensíveis ao preço ou simplesmente acreditam que as iniciativas de sustentabilidade são mera propaganda. De fato, aos olhos de alguns segmentos do mercado, uma empresa que investe em ESG alcança as vantagens sobre os seus concorrentes. Isso é um fato. Agora, vamos dar uma olhada na questão do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Os países em desenvolvimento, os emergentes, apresentam uma ampla gama de desafios na agenda do ESG, pois suas empresas podem não ter fundos, não ter recursos para investir nessas iniciativas. Via de regra, fazer uma contribuição financeira é uma maneira mais eficaz para que uma empresa possa gerar impacto social. No entanto, inúmeras questões de ESG nos países em desenvolvimento apresentam dilemas ou escolhas complexas. Apesar das grandes empresas nos países em desenvolvimento aderirem às políticas de ESG, ainda há muito trabalho a ser feito para combater efetivamente essas questões, como, por exemplo, o trabalho infantil e as más condições de trabalho. Problemas que persistem porque existem vários fatores presentes nos países em desenvolvimento que dificultam as empresas a implementar com êxito as políticas de ESG e alcançar os seus objetivos, principalmente de sustentabilidade. Esses fatores incluem a volatilidade econômica, a falta de investimento, entre outros. A maioria das empresas, incluindo gigantes como a Microsoft, luta para encontrar uma política de ESG vencedora. Esse gigante de alta tecnologia tornou-se um bicampeão entre as empresas mais justas, de acordo com a organização sem fins lucrativos Just Capital. E há uma boa razão para esse reconhecimento. Realizando grandes doações que somam 1,4 bilhão de dólares, proporcionando benefícios excepcionais para os seus funcionários e se comprometendo com decisões ambientais amigáveis, são algumas das ações da Microsoft que indicam que a direção do ESG, as empresas devem seguir esse modelo. Do ponto de vista financeiro, os esforços de ESG da Microsoft estão valendo a pena.
Assumir uma postura sustentável afetou levemente seu lucro líquido, mas a empresa ainda tem um lucro crescente e também um alto retorno sobre o capital investido. Além disso, as suas ações têm aumentado enormemente. Esse resultado positivo indica que os consumidores são mais propensos a se envolver com empresas e marcas que são realmente responsáveis. E a percepção dos consumidores sobre o desempenho prático dessa empresa? Bem, a Microsoft acertou em cheio. A empresa estava entre as 10 mais conceituadas pelo Reputation Institute em 2019. E é claro que há outras excelentes empresas também que conseguiram satisfazer tanto os stakeholders como os acionistas, como, por exemplo, a PayPal, a Aten, a Procter & Gamble. Normalmente, quando falamos sobre responsabilidade corporativa, associamos à filantropia, porque ela também não traz retornos financeiros mensuráveis para as empresas e, por isso, é uma vitória dupla da Microsoft, considerada uma exceção. Outro fato é que muito poucos fazem uma pesquisa rigorosa para descobrir como seus principais stakeholders veem essas iniciativas. Como podemos ver, sempre haverá um choque de ideias a respeito de ESG e, mais especificamente, entre os stakeholders e os acionistas. Grandes empresas como a Microsoft demonstram que eles podem lidar com esse problema. Mas aí vem uma questão, e as pequenas, as menores? A maneira de fazer o capitalismo trabalhar melhor para todos exigiria, então, certas mudanças sistemáticas. Por exemplo, uma economia competitiva saudável, com leis antitrust claras e efetivas, iria acabar com o lobby e também com os oligopólios. Afinal de contas, a concorrência incentiva as empresas a antecipar os interesses dos clientes, dos trabalhadores e dos reguladores. E os jovens gerentes que recebem ofertas de emprego dessas empresas? Quanto eles querem que esse profissional seja verde? Eles consideram como essas empresas abordam questões ambientais, sociais, antes de irem para uma entrevista? E no que diz respeito à sustentabilidade? Uma pergunta para você. O que é importante para você no mundo corporativo? Conte para a gente nos comentários. Eu adoraria ouvir a sua opinião. Muito bem, esse é um assunto muito importante para você, como gerente, e para a sua empresa. Conseguir fazer escolhas certas pode ser extremamente difícil, especialmente quando nos confrontamos com dilemas éticos que são mais comuns do que pensamos. É crucial para a nossa sociedade e para o planeta que mudanças urgentes sejam feitas na maneira como os negócios acontecem hoje em dia. Esse vídeo faz parte do minicurso gratuito sobre responsabilidade social corporativa com estudo de caso Microsoft e conta com o apoio da Coa Business School. Para se inscrever, clique no link que está aqui na descrição. Os melhores alunos recebem certificado de participação e bolsa de estudos no exterior. Obrigado e até breve aqui no YouTube, no America's Business Channel Brasil ou nas nossas outras plataformas de mídia social. Tchau!